Imagina estar no altar, vestido de noivo. 200 convidados te olhando. A noiva ao seu lado, linda no vestido branco. O padre esperando. E então ela se vira para você e sussurra: finja que me ama na frente deles. Por favor, só por hoje. Esse foi o momento mais surreal da vida de Rafael Mendes. E o que ele fez em seguida não apenas destruiu aquele casamento, destruiu famílias inteiras, revelou segredos enterrados há décadas e expôs uma das fraudes mais elaboradas que você já ouviu. Porque Rafael não fingiu, ele fez algo muito pior. Ele disse a verdade. Esta é a história de um casamento que nunca deveria ter acontecido e da coragem devastadora de um homem que escolheu a honestidade no pior momento possível. Rafael Mendes tinha 29 anos, arquiteto, funcionário de um escritório de médio porte em São Paulo, salário razoável, vida tranquila, nada excepcional, mas nada ruim também. Ele não era o tipo de homem que chamava a atenção, quieto, observador, o tipo de pessoa que passa despercebida na maioria dos lugares, e talvez por isso ele tenha sido escolhido. Rafael conheceu Isabela Monteiro 6 meses antes do casamento, em um aplicativo de relacionamentos. Ela era diferente de qualquer mulher que ele já tinha conhecido. Linda, educada, interessante. Vinha de uma família tradicional de Campinas. Isabela parecia genuinamente interessada nele, nas conversas, nos encontros, em construir algo real. Mas havia sinais. Pequenos sinais que Rafael ignorou porque ele queria acreditar que aquilo era real. Isabela nunca o apresentou à família nos primeiros 4 meses. Sempre tinha uma desculpa. Meus pais são complicados, minha mãe é muito controladora, vamos esperar o momento certo. Quando finalmente o apresentou, foi em um jantar tenso. A mãe, Clarice Monteiro, olhou para Rafael como se estivesse avaliando gado. O pai, Antônio, mal falou com ele. E o irmão mais novo, Gabriel, passou o jantar inteiro no celular. Então, você trabalha em um escritório? Clarice perguntou com um sorriso forçado. Sim, sou arquiteto. Interessante. O tom deixava claro que não era interessante, era aceitável, apenas. Rafael sentiu desconforto, mas Isabela segurou sua mão embaixo da mesa e ele pensou: ela me escolheu, isso é o que importa. 2 meses depois, foi Rafael quem pediu Isabela em casamento. Não foi nada elaborado, um jantar simples, um anel que custou 3 meses de salário e um sim que veio rápido demais. Sim, claro que sim. Isabela disse antes mesmo dele terminar a pergunta, quase ensaiado. Mas Rafael não percebeu, ou não quis perceber. O planejamento do casamento foi estranho desde o início. A família de Isabela assumiu tudo. Escolheram a igreja, escolheram o buffet, escolheram a lista de convidados. São 200 pessoas do nosso lado, Clarice informou. Quantos você vai convidar, Rafael? Eu não sei. Minha família é pequena, uns 30 talvez. Perfeito! Clarice sorriu. Mas não era um sorriso genuíno. Era um sorriso de quem acabou de confirmar algo. Rafael tentou se envolver mais no planejamento, mas toda vez que sugeria algo, era educadamente ignorado. Deixa com a gente, querido, Isabela dizia. Você só precisa aparecer no dia. E havia mais sinais. 3 semanas antes do casamento, Rafael acidentalmente viu uma mensagem no celular de Isabela. Ela estava no banheiro. O celular vibrou na mesa. Era de alguém chamado M. Está tudo certo para o plano? Ele não desconfia de nada? Rafael congelou. Que plano? Mas quando Isabela voltou, ele não perguntou, com medo da resposta. Uma semana antes, Rafael encontrou um papel no carro de Isabela, uma lista manuscrita. Convencer R a não convidar muitos amigos, fazer mãe dele não ir, doente, garantir que cerimônia seja rápida. O que é isso? Rafael perguntou. Isabela pegou o papel rapidamente.
É da minha mãe. Ela é muito controladora com organização. Não liga, amor. Mas Rafael estava começando a ligar. Muito. 2 dias antes do casamento, Rafael não conseguiu mais ignorar. Ele precisava saber a verdade. Contratou um investigador particular. Não era algo que ele queria fazer, mas os sinais eram demais. As contradições eram demais. O investigador voltou em 24 horas com um relatório que Rafael leu 3 vezes sem acreditar. Isabela Monteiro não era quem ela dizia ser. Bem, tecnicamente era, mas havia contexto. A família Monteiro estava falida, completamente falida. Antônio tinha investido tudo em um empreendimento imobiliário que nunca saiu do papel. Eles deviam mais de 2 milhões para bancos. A mansão onde moravam estava sendo executada. Eles teriam que entregar as chaves em 3 meses. E havia mais, muito mais. Isabela tinha um ex-noivo, Marcelo, um empresário rico. Eles ficaram noivos por 2 anos. O casamento estava marcado. E então, 6 meses antes, Marcelo descobriu que Isabela tinha um caso com outro homem. Alguém ainda mais rico. Ele cancelou tudo publicamente. Foi um escândalo social. A reputação da família ficou destruída. Ninguém mais queria se associar aos Monteiro. E então, eles estavam procurando alguém, o investigador explicou. Alguém sem conexões sociais. Alguém descartável. Alguém que acreditasse que estava tendo sorte demais. E o plano era... O investigador mostrou documentos, contratos de empresa. Isabela estava registrando uma empresa de arquitetura no nome dela, mas usando o registro profissional de Rafael. E ele tinha assinado papéis do casamento que, na verdade, eram contratos societários. Se vocês se casarem, o investigador concluiu, ela legalmente pode usar suas credenciais para abrir a empresa, conseguir contratos, linhas de crédito e, se algo der errado, a responsabilidade é sua. O CPF comprometido é o seu. As dívidas são suas. Rafael sentiu o chão sumir. Mas por que ela faria isso? Porque a família dela está desesperada. E você era o alvo perfeito. Solitário, sem muitos amigos próximos, apaixonado, fácil de manipular. Rafael passou aquela noite sem dormir, segurando os documentos, olhando para as provas e decidindo o que fazer. Rafael apareceu na igreja, com o terno alugado, com a aliança no bolso, com 200 pessoas esperando. Seus amigos acharam que ele ia fugir. Cara, cancela isso, seu melhor amigo Lucas implorou. Você não precisa ir, não depois do que descobriu. Mas Rafael tinha um plano que ele não contou para ninguém. A igreja estava linda, flores por toda parte, música clássica tocando, convidados conversando animadamente, a família Monteiro no primeiro banco, sorrindo como se tudo fosse perfeito. Quando Isabela entrou, estava deslumbrante. O vestido de renda, o véu longo, o sorriso de revista. Ela caminhou até o altar, parou ao lado de Rafael. E quando todos sorriram, ela se virou levemente e sussurrou tão baixo que só ele ouviu. Finge que me ama na frente deles, por favor, só por hoje. Depois a gente conversa sobre tudo. Rafael olhou para ela, para aqueles olhos lindos e vazios, e percebeu, ela sabia que ele sabia. Sobre o quê? Ele sussurrou de volta. Você sabe sobre o quê? Mas eu posso explicar, depois. Agora só, finge, pelos meus pais, pela minha família. O padre começou a cerimônia. Estamos aqui, reunidos. Rafael sentiu todas aquelas pessoas olhando, todas aquelas expectativas, todo aquele teatro montado. E então, tomou sua decisão. Com licença, padre. Rafael interrompeu. Sua voz ecoou na igreja. Todos ficaram silenciosos. Isabela segurou seu braço com força. Rafael, não! Mas ele já tinha começado. Eu vim aqui hoje porque acreditei em algo. Acreditei que havia encontrado a pessoa certa.
Acreditei em amor, em família, em futuro. Mas descobri algo nos últimos dias que mudou tudo. O silêncio na igreja era absoluto. 200 pessoas completamente paralisadas. Rafael, para! Clarice se levantou do banco. Sua voz tinha um tom de ameaça. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E tirou do bolso interno do paletó um envelope. Isabela não me ama. Nunca amou. Esse casamento é uma fraude, literalmente. Murmúrios explodiram pela igreja. Isso é ridículo, Antônio gritou. Você está humilhando minha filha. Não, senhor, ela estava me usando. Rafael abriu o envelope, começou a tirar documentos. Aqui está o registro de uma empresa aberta no meu nome sem o meu consentimento. Aqui estão contratos que eu assinei pensando que eram documentos do casamento. E aqui, ele mostrou outro papel. Aqui está a execução de dívida da família Monteiro. 2.300.000 reais a serem pagos em 3 meses, ou vocês perdem tudo. Clarice ficou branca. Antônio paralisou. Vocês precisavam de um bode expiatório, alguém para abrir uma empresa, conseguir linhas de crédito, assumir dívidas em nome próprio. E quando tudo explodisse, eu seria o responsável, não vocês. Isabela começou a chorar, mas não eram tristas de tristeza, eram de raiva. Raiva por ter sido exposta. Você não entende, ela sibilou. Nós estávamos desesperados. Você não ia se machucar. A gente só precisava de tempo. Tempo? Rafael deu uma risada amarga. Vocês iam arruinar minha vida, meu CPF, minha carreira, tudo. E você chama isso de não se machucar? Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma mulher se levantou do fundo da igreja. Uma mulher que Rafael nunca tinha visto. Ela fez isso antes, a mulher disse, caminhando pelo corredor. Era Marcela, a irmã do ex-noivo de Isabela. Marcelo quase se matou por causa dela. Ela fez exatamente a mesma coisa. Usou ele para abrir empresas, para conseguir empréstimos. E quando tudo começou a dar errado, ela deixou ele com todas as dívidas. Ele tentou suicídio há 3 meses. Está internado até hoje. A igreja explodiu em gritos, convidados se levantando, familiares dos Monteiro tentando sair discretamente, flashes de celulares capturando tudo. Clarice tentou se defender. Isso é mentira. Marcela está inventando porque tem inveja. Mas Marcela tinha provas também. Ela trouxe uma pasta, documentos, contratos, histórico médico do irmão mostrando a tentativa de suicídio. Vocês destruíram meu irmão, Marcela gritou. Iam destruir esse homem também. A polícia foi chamada, não por Rafael, mas por alguns convidados que perceberam a gravidade da fraude. Isabela finalmente desmoronou, sentou no chão do altar, ainda com o vestido de noiva, e começou a chorar de verdade. Eu não queria, foi minha mãe, ela me obrigou, ela disse que era a única forma de salvar a família. Mas ninguém tinha pena, nem Rafael. Ele olhou para ela uma última vez. Você me pediu para fingir que te amava, mas sabe o que é mais triste? Eu realmente te amei. Por um tempo, eu realmente acreditei que aquilo era real, e você jogou isso afora por dinheiro. Rafael saiu da igreja, sem olhar para trás. Sem a aliança, sem a noiva, mas com sua dignidade intacta. Do lado de fora, Lucas estava esperando. Cara, isso foi épico. Não, Rafael corrigiu. Foi necessário. Nos dias seguintes, tudo veio à tona. A mídia cobriu o caso. Casamento fraudulento desmascarado no altar, diziam as manchetes. A polícia investigou a família Monteiro. Descobriram mais vítimas, mais empresas abertas fraudulentamente, mais pessoas usadas e descartadas. Clarice e Antônio foram indiciados por estelionato. Isabela conseguiu um acordo, concordando em testemunhar contra os pais em troca de pena reduzida. E Marcelo, o ex-noivo? Ele finalmente conseguiu sair da clínica psiquiátrica. Quando soube que os Monteiro tinham sido presos, ele ligou para Rafael. Obrigado, foi tudo que ele disse. Obrigado por ter a coragem que eu não tive. Hoje,
2 anos depois, Rafael tem 31 anos. Ele não se casou de novo. Ainda não está pronto, mas ele não está sozinho. Ele reconstruiu sua vida, mudou de cidade, abriu seu próprio escritório de arquitetura e, principalmente, aprendeu a confiar em seus instintos. Eu vi os sinais, ele diz hoje. Todos eles. Mas eu ignorei porque queria muito acreditar que aquilo era real, que alguém como ela podia me amar, e essa foi minha maior fraqueza. Rafael também se tornou uma voz ativa contra fraudes matrimoniais. Ele criou um blog onde compartilha sinais de alerta, como identificar relacionamentos manipuladores, como se proteger legalmente. Muitas pessoas passam por isso, ele explica. Homens e mulheres, gente boa que é usada por pessoas sem escrúpulos. E a maioria não tem coragem de expor, ou percebe tarde demais. Quanto a Isabela, ela cumpriu 1 ano de prisão, saiu em liberdade condicional, mudou de nome e está tentando reconstruir a vida longe dos holofotes. Clarice pegou 4 anos, Antônio, 5. Eles perderam tudo. A mansão foi leiloada, os carros vendidos, a reputação destruída. E Marcelo? Ele também se recuperou, está noivo de novo, desta vez de uma mulher que conheceu na terapia. Alguém que entende a dor, alguém real. Ele e Rafael se falam ocasionalmente, formaram uma amizade improvável, unidos pela mesma dor e pela mesma coragem de escolher a verdade. As pessoas me perguntam se eu me arrependo, se eu não deveria ter simplesmente cancelado o casamento em particular, evitado o escândalo, mas não, eu não me arrependo. Porque se eu tivesse cancelado em silêncio, a família Monteiro teria procurado outra vítima, e outra e outra. Ao expor eles publicamente, eu salvei outras pessoas, e isso vale qualquer constrangimento que eu passei. Esta história nos ensina algo brutal, mas necessário. Nem todo amor é real, nem toda família é bem-intencionada, e nem todo casamento é sobre amor. Às vezes, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas e escolhem vítimas que parecem vulneráveis, solitárias, fáceis de manipular. Mas esta história também nos ensina sobre coragem. A coragem de dizer não. A coragem de expor a verdade mesmo quando tudo e todos te pressionarem a ficar calado. A coragem de escolher sua dignidade acima da conveniência social. Rafael podia ter fingido, podia ter dito sim no altar, descobrir tudo depois, se divorciar discretamente, mas ele escolheu a verdade, no momento mais público possível. E ao fazer isso, salvou não apenas a si mesmo, mas outras vítimas futuras. Quantas pessoas hoje estão em relacionamentos que parecem bons demais para ser verdade? Quantos estão ignorando os sinais porque querem acreditar na fantasia? Esta história é um alerta. Confie nos seus instintos, investigue quando algo parecer errado e nunca tenha medo de dizer a verdade, mesmo que isso destrua o que você pensou que tinha. Porque é melhor perder uma mentira do que viver nela. O que você faria no lugar de Rafael? Teria coragem de expor tudo no altar? Ou teria fingido para evitar o escândalo? Deixa nos comentários. E se esta história te fez repensar algo na sua própria vida, deixa seu like. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse alerta, compartilhe. Inscreva-se no canal A Espiral e Eu, porque trazemos histórias que revelam o lado mais cru, mais real e mais necessário da natureza humana. Até a próxima história. E lembre-se, a verdade pode doer, mas a mentira destrói. Escolha sempre a verdade.